Olá, muito boa noite a todos. O meu nome é Ablael Mamdabo, aquilo falo para o canal Acessibilidade para Todos. Hoje iremos falar daquilo que aconteceu nesta semana de Liga dos Campeões e de Liga Europa, sendo que esta semana tivemos duas equipas portuguesas em ação, na Liga Europa e na Liga dos Campeões. Na Liga de Conferência não há equipas portuguesas, mas há jogos a destacar. Na terça-feira tivemos dois jogos importantes. Uma grande surpresa, a eliminação do Bayern de Munique aos pés do Villarreal, depois do Villarreal ter ganho 1-0 em Espanha. O Bayern de Munique precisava de ganhar por dois golos, por um gol de diferença para levar para prolongamento ou dois para passar, e o facto é que não conseguiu ganhar quando se esperava que o Bayern pudesse com alguma facilidade poder virar o resultado, tendo em conta que o Bayern é muito superior ao Villarreal. É verdade que o Bayern perdeu aquele jogo, mas provavelmente sendo o jogo fora, a maioria das pessoas, onde eu me incluo, pensava que o Bayern pudesse dar a volta. A verdade é que isso não aconteceu e o Villarreal deixou mesmo pelo caminho o Bayern Munique. Com gol de Lewandowski aos 50 minutos, por volta dessa altura, e o Villarreal acabou por empatar muito perto do fim, aos 88 minutos, por intermédio de Chukwueze. E fez com que o Villarreal deixasse para trás o Bayern Munique, que tem várias estrelas no seu plantel. E agora vamos passar para outro jogo que aconteceu no mesmo dia, em que o Real Madrid viu-se e desejou-se para eliminar o Chelsea, com que então o Real Madrid tinha ganho 3-1 em Londres ao Chelsea. Depois o Chelsea consegue fazer o mesmo resultado, sendo que ainda esteve a ganhar por 3-0 no Santiago Bernabéu. Só que o Real Madrid acabou por reduzir para 3-1 e no prolongamento acabou por fazer o 3-2 com Benzema em destaque com um gol e uma assistência, creio eu, se não estou em erro. Pelo menos um gol marcou, mas não sei se o outro foi a assistência ou se foi gol dele, mas creio que foi a assistência para Vinícius Júnior. Sendo que na primeira mão ele tinha marcado 3 golos, portanto, de qualquer maneira, Benzema teve uma preponderância enorme nesta eliminatória contra o Chelsea, tal como tinha tido contra o Paris Saint-Germain. Se bem se recordam, o Real Madrid eliminou o Paris Saint-Germain só com golos de Benzema. E pronto, faz com que o Real Madrid chegue às meias finais e vá marcar o encontro contra o Manchester City. E vamos falar já dos jogos. É um dos jogos que nós vamos falar agora a seguir, que foi o Atlético Madrid-Manchester City. Foi outro jogo dos quartos de final desta Liga dos Campeões, que terminou empatado a 0. Onde a estratégia adotada pelo Diego Simeone caiu por terra. E de facto caiu por terra. Tinha jogado numa tática muito defensiva lá em casa do Manchester City, para não sofrer muitos golos, para ter possibilidade de dar a volta em casa. É assim que eu entendo a estratégia do treinador do Atlético Madrid, mas caiu por terra porque realmente poucas vezes conseguiu incomodar o Manchester City. Só mesmo no fim é que o guarda-redes do City teve que fazer uma defesa ou outra para manter o 0-0 e não forçar o prolongamento. Mas de facto a estratégia do treinador do Atlético Madrid, Diego Simeone, acabou por cair por terra. É a única coisa que eu tenho a apontar sobre este jogo. No entanto, passamos agora para a equipa portuguesa, a única equipa portuguesa que esteve em ação nestes quartos de final, o Benfica, que apesar de ter sido eliminado, conseguiu um resultado de veras interessante. Esteve a perder por 3-1 e nessa altura chegou-se a pensar que o Liverpool, porventura, pudesse partir para uma goleada fácil sobre o Benfica. A questão é que mesmo perder 3-1 neste jogo, o Benfica consegue fazer o 3-2 com Yaramchuk e o 3-3 com um gol de Darwin Núñez, sendo que o 1-1, o primeiro gol do Benfica, foi marcado por Gonçalo Ramos. Já agora o primeiro gol do jogo foi marcado por Konaté, falando agora dos golos do Liverpool. O primeiro gol do Liverpool foi muito igual ao gol que o Liverpool marcou, o primeiro, no Estádio da Luz. Pontapé de canto, Konaté a marcar.
e assim foi. Depois foi o 2-1, quando na altura o jogo estava empatado. O 2-1 quem fez foi o Firmino, creio eu, e o 3-1 também acho que foi o Firmino outra vez. Não me recordo muito bem. De qualquer maneira, foi uma boa réplica que o Benfica deu ao Liverpool. Não estava à espera de tal coisa, porque de facto o Benfica acaba por não discutir mais esta eliminatória porque teve muitos erros defensivos, porque eu creio que caso contrário o Benfica poderia ter ameaçado seriamente eliminar o Liverpool, ou seja, fazer aquilo que o Villarreal fez ao Bayern, por exemplo. Só que nós não temos um Unai Emery, temos o Nelson Veríssimo, né? É a mesma coisa. Aqui fazendo aqui uma brincadeira. Mas pronto, de facto foi uma boa réplica, mais na segunda mão do que na primeira. Eu creio que o facto do Benfica ter perdido no jogo do Estádio da Luz foi muito decisivo, e sobretudo pela desvantagem que foi de 2 golos, foi muito decisivo para que o Benfica pudesse ter sido eliminado, porque eu creio que se o Benfica não perdesse o jogo da primeira mão, teria muitas hipóteses de poder eliminar o Liverpool. Teria sim, senhora. E pronto, são estes jogos da Liga dos Campeões. Agora vamos passar para a Liga Europa, onde tivemos resultados surpreendentes também. O jogo do Braga. O Braga, por exemplo, foi eliminado pelo Rangers. Confesso que eu estava à espera, não é estar à espera que o Braga não fosse eliminado, mas estaria à espera que o Braga desse mais luta pelo aquilo que eu ouvi depois no rescaldos do jogo, porque eu acabei por não assistir ao jogo. Não tive tempo de ver o jogo, mas pelo que eu percebi, e tive ainda a acompanhar os últimos minutos do prolongamento, mas pelo que eu percebi, o Braga foi jogou muito mal na primeira parte. O Rangers entrou muito forte e até marcou 2 gols em 10 minutos, só que um deles foi anulado. E o gol que valeu, o primeiro do Rangers, foi aos 2 minutos. Portanto, já deu para perceber que o Braga deve ter feito uma primeira parte má, muito má, pelo que eu percebi nos escalos dos jogos. Uma segunda parte melhor, e já agora referi que o Braga ainda sofreu o 2-0 de penalti, em que ainda por cima, sofrendo o gol de penalti que põe o Braga em desvantagem na eliminatória, ainda teve um jogador expulso, Turmena, que foi expulso por causa da falta que fez, que o jogador do Rangers ia muito bem isolado e o Turmena teve que travar o jogador para não fazer estragos na defesa, mas acabou mesmo por fazer. E para além do penalti, o Braga ficou a jogar com 10 jogadores em campo, contra 11 do Rangers. Depois de uma segunda parte melhor, o Braga ainda conseguiu fazer o 2-1 aos 83 minutos por intermédio de David Carmo, que forçou o prolongamento. A questão é que, para além do Rangers ter feito o 3-1 aos 109 minutos, o minuto mágico do Éder, o Braga ainda teve mais um expulso, que foi ainda por cima Yuri Medeiros, o que claramente hipotecou as hipóteses que o Braga tinha de poder discutir a eliminatória com o Rangers. E depois do Braga os jogadores do Braga já estavam a ficar cansados fisicamente e animicamente. A meu ver, eu acho que o Carlos Carvalhal, o treinador do Braga, já que sabe que o quarto lugar provavelmente não o vai fugir, deveria ter feito rotações no anterior jogo, porque eu percebi que não fez rotações, e isso causou fadiga física aos bracarenses. E de facto tivemos um Braga muito mau na primeira parte e um Braga melhor na segunda, é certo, mas que depois no prolongamento não conseguiu aguentar o ambiente de Glasgow e não conseguiu aguentar a intensidade do jogo, e por isso acabou por ser eliminado. Depois de dar destaque aos outros mais 3 resultados, tivemos a surpreendente eliminação do Barcelona aos pés do Eintracht de Frankfurt, com 3-2. É verdade, o Barcelona chegou a estar a perder por 3-0, ainda reduziu para 3-2 nos últimos 10 minutos, sendo que ainda marcou um golo que foi anulado pelo Artur Soares Dias. E portanto o Barcelona teve assim uma época nas competições europeias muito fraca. Recorde-se que no grupo do Benfica
ficou mesmo atrás do Benfica, tendo perdido um dos jogos por 3-0, foi para a Liga Europa e na Liga Europa foi eliminado pelo Frankfurt agora. E portanto é assim. O Barcelona está a ter uma época um bocado complicada, ainda que em comparação com a primeira volta esteja bem melhor do que estava, porque está em segundo na Liga Espanhola, apenas atrás do Real Madrid. Já está a uns bons pontos, a muitos pontos do Real Madrid, é certo, mas está em segundo lugar e de facto estava-se à espera que o Barcelona pudesse, por exemplo, ser um dos favoritos a ganhar esta Liga Europa, pelo historial que tem, mas o facto é que não conseguiu fazê-lo. E depois temos um outro resultado também, que foi o Lyon 0, West Ham 3, o antigo adversário do Porto, o adversário que eliminou o Porto na eliminatória anterior, tinha empatado 1-1 em Inglaterra e foi surpreendido em casa, perdeu em casa por 3-0, com um gol de Gerard Bowen. Acho que o Rice marcou o 2-0, não me lembro quem marcou o primeiro, mas pronto, foi uma vitória categórica do West Ham e que faz com que o clube faça uma das melhores participações europeias de sempre. Já não chegava a estas fases da competição europeia há muito tempo. Um clube que há uns anos estava habituado a lutar pela manutenção na Premier League em Inglaterra, mas agora está a fazer um grande trabalho nas competições europeias e na Premier League também. É de ressalvar a época que eles estão a fazer. Estão em quinto lugar no campeonato inglês e nestas competições europeias estão a fazer uma grande campanha. A outra meia-final iria sair o adversário do Braga, caso o Braga tivesse passado, mas o Braga não passou, portanto o Rangers, que eliminou o Braga, vai marcar encontro com o RB Leipzig, que conseguiu eliminar a Atalanta em Itália. 2-0 em casa da Atalanta, com 2 golos de Christophe Nkunku. Um na primeira parte e outro quase a acabar o jogo. Não vi o jogo, não posso fazer assim grandes rescaldos, mas é só para dar aqui um toquezinho no resultado também. Podemos também falar um pouco, dar um toque no resultado entre o Roma e o Bodo Glimt, da Liga Conferência. Recorde-se que a Roma, para além de ter perdido 6-1 na Noruega, na fase de grupos da Liga Conferência, e ter empatado 2-2 em Roma, e de na semana passada ter perdido 2-1 na primeira mão dos quartos de final da Liga Conferência, com o Bodo Glimt na Noruega, acabou por ganhar 4-0 em casa, com 2 golos de Zaniolo. E os outros não recordo quem é que marcou, por acaso, mas acabou por ser uma vitória categórica dos romanos, que assim marcam encontro com o Leicester City, as meias finais. A outra meia final põe frente a frente o Feyenoord contra o Marselha. O Marselha que conseguiu eliminar o PAOK ganhando por 1-0 na Grécia, depois de ter ganho 2-1 em casa, e o Feyenoord que conseguiu ganhar 3-1 ao Slavia de Praga, depois de em casa ter empatado 3-3. Portanto, vai ser uma meia-final equilibrada, onde 3 das 4 equipas que estão nestas meias finais, curiosamente, e isto pode ser uma forma de uma coisa para a UEFA refletir. 3 das 4 equipas são dos Big Five: Marselha de França, Roma de Itália e Leicester de Inglaterra. Portanto, apesar de não serem equipas muito, muito fortes, mas são equipas que metem respeito. Mas pronto, é este o rescaldo. Espero que tenham gostado. Já sabem, deem um like e até à próxima.